Desenvolvimento de catalisadores à base de nióbio para oxidação de tioanisol. Meu nome é Dilean, sou aluno de Química Industrial da Universidade Federal de Ouro Preto e este trabalho foi desenvolvido por mim, co-orientado pelo aluno de mestrado Guilherme e orientado pelo professor Dr. Adilson Cândido da Silva, do Departamento de Química. O catalisador é uma substância que, quando adicionada em pequenas quantidades, vai acelerar a reação química sem ser consumido. A catálise é de vital importância para a indústria química, sendo que hoje mais de 80% dos produtos químicos industriais passam em pelo menos uma etapa de sua fabricação por um processo catalítico. Esse processo pode ser homogêneo ou heterogêneo. No nosso caso, trabalhamos com a catálise heterogênea. Aqui temos um gráfico de energia pelo progresso da reação. Temos a curva vermelha, que mostra para a gente a energia de ativação sem o catalisador, e a curva verde, que mostra para a gente a energia de ativação com o catalisador. Então, o nosso objetivo foi desenvolver um catalisador heterogêneo à base de nióbio para promover a oxidação do tioanisol a seus respectivos produtos. Além disso, avaliar a influência de parâmetros reacionais na atividade catalítica e na seletividade. Aqui eu tenho a fórmula estrutural do tioanisol, que quando é oxidado uma vez, se transforma em metilfenilsulfóxido e quando passa pela segunda oxidação, se transforma em metilfenilsulfona. Para a síntese do catalisador, nós misturamos uma certa quantidade de 1-butanol junto com 1-hexanol, água e brometo de cetrimônio. Em seguida, adicionamos 14 gramas do pentaclorito de nióbio. Logo depois, adicionamos uma certa quantidade de hidróxido de amônio para ajustar o pH. Esta solução foi mantida a uma temperatura em torno de 65 a 75 graus Celsius durante 6 horas, até a separação de fases. A fase sólida foi separada e lavada com água e levada para a estufa a 80 graus durante 2 dias. Dessa forma, nós obtemos o oxidróxido de nióbio, o qual chamamos de S4. Que vai ser comparado com seu análogo comercial, que é o óxido de nióbio hidratado, o qual chamamos de HY340. Os testes catalíticos foram feitos da seguinte forma: nós variamos as massas dos catalisadores, o tempo da reação, variamos também o solvente em acetonitrila, clorofórmio e metanol, variamos a temperatura e o teor de peróxido de hidrogênio. Aqui a gente tem 2 gráficos de barra, o primeiro para o S4, o segundo para o HY340, que mostra para a gente a conversão e seletividade em função da variação de massa de cada catalisador. Agora, neste outro gráfico, a gente pode ver a conversão e seletividade em função da variação do tempo. E observamos que no tempo de 2 horas, o catalisador S4 obteve uma conversão de 92% e seletividade de 50% para metilfenilsulfóxido e seletividade de 50% para fenilmetilsulfona, enquanto o HY340 obteve conversão de 76%. Seletividade de 60% para metilfenilsulfóxido e 40% para metilfenilsulfona. Agora, neste gráfico, podemos observar a conversão e seletividade em função do teor de peróxido de hidrogênio. Observamos que, com o aumento da quantidade de peróxido de hidrogênio, aumenta a conversão e também a seletividade a metilfenilsulfona, de acordo com o catalisador S4. Neste gráfico, a gente observa a conversão e seletividade em função da variação da temperatura e mantendo todos os outros parâmetros constantes, como a quantidade de peróxido de hidrogênio em 0,1 ml, a massa do catalisador em 10 mg, o tempo 30 minutos e o solvente acetonitrila.
Neste gráfico, a gente pode analisar a conversão e seletividade em função da variação do solvente. Observa-se que a maior conversão acontece utilizando o metanol como solvente e, junto com ele, a maior seletividade para metilfenilsulfóxido. E observa-se também que a maior seletividade para metilfenilsulfona acontece utilizando a acetonitrila como solvente. Dessa forma, podemos concluir que o catalisador S4 atingiu alta taxa de conversão em tempos curtos e que a seletividade para o sulfóxido prevalece quando se utiliza menores tempos. A maior taxa de conversão para ambos os catalisadores ocorre utilizando o metanol como solvente, sendo que ocorre 95% de conversão, com seletividade de 98% para o metilfenilsulfóxido. Portanto, o catalisador S4 mostrou ser um excelente catalisador heterogêneo para a oxidação do tionisol. E os agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ao Departamento de Química, ao Grupo de Catálise Ambiental, ao Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental e a todos os órgãos financiadores.